achei que nunca ia esquecer aquela marca que ficou em mim. A fé diminuía, a dor só aumentava. Eu não falava mais, minha alma só gritava. E não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida. O que doía tanto agora não dói mais. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Testando os sons. Testando o som. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Deus seja louvado. Boa tarde a todos, prezados e queridos irmãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Saudações do vosso irmão em Cristo Jesus, Diego. Estamos iniciando o trabalho de evangelismo. Nós somos um grupo a qual, de uma forma voluntária, nós temos percorrido a todo o solo de Londrina, pregando o evangelho a todas as partes e regiões, aonde Jesus tem nos levado a falar do seu amor. E hoje nós estamos aqui nesta vila pequena. Eu não sei o nome dela, eu só sei que aqui em cima é o Ney Massayum. Se não me falha a memória. E desde já eu peço a licença aos nobres senhoras e senhores para me ministrar a palavra de Deus por alguns minutos a vocês. Só lembrando que muitas pessoas, ela tem o privilégio de ouvir a palavra de Deus. Porém outras não têm o privilégio de ouvir a palavra de Deus. E hoje nós somos beneficiados por essa graça. Cristo nos deu daquilo que Ele tinha de mais precioso, que é a sua palavra. Porém, muitas pessoas não tratam isso da forma que deveria tratar. Existem muitos países afora, muitas nações afora, que gostaria de ter esse privilégio que nós estamos tendo hoje, de poder ouvir e contemplar a palavra de Deus. Então nós somos privilegiados por Deus, por hoje ter a Bíblia Sagrada traduzida na nossa língua portuguesa. Então nós somos mais do que felizes, mais do que bem-aventurados. Pois bem, estou com a Bíblia aberta no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o autor Lucas, o médico amado do Senhor, capítulo de número 9, versículo de número 23 ao 27. Nós vamos aqui meditar nesta palavra. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você através do Evangelho.
Diz assim o índice e comentário: cada um deve levar a sua cruz. E dizia a todos, aqui Jesus se expressando e dizendo a todos: se alguém quer vir após mim, vírgula, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo aos seus seguidores, está direcionado à plateia, às pessoas que estão ali contemplando o seu discurso, a sua mensagem, a sua pregação. E ele diz para a massa: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Agora uma pergunta: o que seria de fato negar-se a si mesmo? O que poderia resumir isso em nossa vida? Negar a si mesmos, como assim, pregador? Negar as nossas vontades, negar os nossos desejos. Muitas das vezes a gente é desobediente. Nós não obedecemos a palavra de Deus. E nós agimos de uma forma totalmente truculenta, de uma forma vil, de uma forma maldosa. Jesus, ele deixa a sua palavra para que a gente possa segui-la, para que a gente venha ser moldado o nosso caráter. Um caráter de cidadão do céu. Um caráter de uma pessoa que conhece Jesus de fato. E aqui Jesus está falando: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Quer dizer, você já não vai fazer mais a sua vontade, você não vai fazer mais o seu querer. Não é que você é uma pessoa que é escravo, preso, debaixo de uma ordem, de uma liderança. E Jesus também não é um ditador. Jesus também não é um autoritário. Ele só apenas diz: se alguém quiser me seguir, vai ter que negar a si mesmo. Vai ter que negar essa natureza maligna que nós temos. Vai ter que negar muitas das vezes o orgulho, a prepotência, a arrogância, a soberba. Vai ter que negar muitas das vezes essa natureza caída. Para seguir Jesus Cristo vai ter que ter renúncia, é renunciar. E na nossa vida, quando se trata de renúncia, é muito difícil, é muito complexo, é muito dificultoso. Nós temos muita dificuldade para abrir mão de alguma coisa. Nós somos presos às coisas pertencentes a esta vida. E muitas das vezes isso nós precisamos sofrer uma libertação. E uma libertação que quem só pode e tem autoridade para nos libertar é Cristo. E as pessoas estão presas hoje. As pessoas estão cheias de questionamento. As pessoas sempre oscilantes. As pessoas cocheando em dois pensamentos, em dois sentidos. As pessoas não se opinaram, não se decidiram. Estão indecisas. Estão com dúvida em vossos corações. Não sabe ao certo. Anda sempre no incerto, não tem a certeza, não tem a conclusão. As pessoas, muitas das vezes, quando nós falamos da palavra de Deus, muitas vezes mostrando, indicando o caminho que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. As pessoas, elas entram em parafuso, as pessoas começam a embaraçar as coisas. As pessoas não conseguem discernir, têm dificuldade para compreender. É este mundo que a gente vive. Por as pessoas não conseguirem compreender, elas não conseguem se opinar. Ela não se decide. E como diz a Bíblia, multidões no vale da decisão, é o que a gente vê. As pessoas falam que não estão preparadas. Ah, mas eu preciso me consertar. Mas não busca o conserto, não busca se alicerçar, se edificar, não busca crescer na graça e no conhecimento,
não busca a inteligência espiritual, a sabedoria que vem do céu, não tem aquele entusiasmo, não tem aquela vontade, aquele desejo. Isso parece que a cada dia está sendo extinguido, está deixando de existir. No coração de muitas pessoas, Jesus disse: quando eu voltarei, encontrarei ou acharei fé na terra. A fé são poucas pessoas que obtêm ela, são poucas pessoas que conseguem alcançar essa graça, são poucas pessoas que conseguem alcançar essa virtude que vem de Deus. Nós só poderíamos conquistar coisas em nossa vida se a nossa vida estiver em Cristo Jesus. A nossa vida não pode estar alicerçada no fundamento que é este mundo. Nós não podemos colocar outro fundamento daquilo que já foi posto, que é a pedra, que é Cristo. Portanto, que Deus fala para Pedro: Pedro, tu edificarás a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas o que a gente vê, parece que o inferno está prevalecendo contra muitas pessoas. As pessoas estão desguarnecidas, as pessoas abaixaram sua guarda, as pessoas simplesmente se renderam, as pessoas estão sendo vencidas constantemente em vários aspectos, em várias áreas da sua vida. O que mais a gente vê são pessoas que estão sendo derrotadas, pessoas estão sendo atacadas bruscamente, de uma forma brutal, de uma forma violenta, e muitas das vezes não consegue se defender, muitas das vezes não sabe se defender. Mas por quê? A palavra de Deus diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento da verdade. É este conhecimento que eu vos aplico nessa tarde, a palavra de Deus. É você permitir que ele entre dentro da tua casa, dentro do seu lar. É você permitir que ele entre nas comportas do seu coração. É você permitir que ele venha fazer parte da sua vida. É você permitir que ele venha andar com você todos os dias até a consumação do século. É você buscar a orientação que vem da parte dele através da palavra. Que nós temos o tutor, o professor que nos admoesta, nos ensina. É o maestro que é o Espírito Santo de Deus. Ele que é o maior investimento para nossas vidas. Agora nós precisamos negar toda essa natureza, precisamos negar este mundo. No mundo não tem nada que possa ser útil, no mundo não tem nada para se aproveitar. Na verdade, o mundo é aproveitador e se aproveita das nossas fraquezas. Satanás sempre vai se alimentar das nossas desgraças, do nosso descontentamento, da nossa frustração, da nossa tristeza, da nossa angústia. Isso alimenta esse ser maligno que veio para matar, roubar e destruir. Jesus diz que se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus veio a essa terra mostrando a nós o padrão de vida que ele quer para cada um de nós. E muitas das vezes o homem amou mais as trevas do que a luz. E ele não veio para a luz para que suas obras não venham a ser reprovadas, porque a luz manifesta tudo aquilo que está escondido, oculto. Muitas das vezes nós não queremos se retratar. Muitas das vezes a gente acha que nós temos a razão e somos dono da verdade. Muitas das vezes a gente é impenitente, é negligente, omisso. E nós não atendemos a voz do Espírito que diz: se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. O mundo perece, por quê? Porque muitas das vezes não aceita o testemunho de Jesus. Se outro vir em outro nome, o mundo recebe. O mundo ama aquilo que é dele. Jesus disse: se o mundo vos aborrece, sabei primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Então este mundo não tem nada para nós. Nós estamos aqui, nós somos forasteiros, peregrinos. Nós estamos aqui, digo, de passagem. E o tempo da vida do homem é curto. O homem é cheio de inquietação e de poucos dias, a Bíblia diz.
O que passar de 70 já é enfado sobre a carne. E a gente já perdeu muito tempo já nas coisas, nas atividades mundanas, que não trouxe nada. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E aonde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus sobre as nossas vidas. E aí a misericórdia de Deus é um dos grandes fatores de nós não ser consumido com este mundo. E hoje está sendo selecionado a dedo. Jesus está selecionando. O pecado está matando, minando pessoas. O pecado faz separação entre nós e Deus. Agora eu tenho a necessidade e quero seguir Jesus. Seguir Jesus como? Se ele não está em carne, se ele não está fisicamente. Mas a Bíblia diz que Deus é espírito. E como que eu posso seguir Jesus hoje? Através da palavra de Deus que foi deixada a nós. Através da Bíblia Sagrada nós podemos seguir a Jesus. E como que acontece a renúncia a partir do momento que nós observamos a palavra de Deus? A partir do momento que nós temos o pleno conhecimento da palavra de Deus? A partir do momento que nós temos a revelação da palavra de Deus? A partir do momento que nós somos íntimos a esta palavra? Ela vai soar em nosso coração pedindo algo de nós. Eu não posso chegar em ninguém e falar, renuncia. Mas essa palavra tem poder, ela convence esse mundo do juízo, do pecado e da justiça. A palavra de Deus é um livro extraordinário. Tudo que está escrito aqui não falha, a Bíblia diz. A palavra do rei, ela tem o conteúdo, ela tem poder. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará para a qual eu enviei. Essa palavra ela não volta vazia, porque Deus vela pela sua palavra. Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Secam-se as ervas e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. E por que as pessoas não acreditam na palavra de Deus? Porque as pessoas estão se tornando céticas. As pessoas estão ficando cada vez mais frias. As pessoas estão se afastando rápido de Deus. As pessoas estão longe de Deus, longe da realidade. Satanás tem conseguido afastar muitas pessoas do caminho que nos leva ao reino do céu. O reino do céu também, ele se prolifera, ele cresce, ele se expande, ele consegue germinar a semente da palavra em nossos corações. Você é o reino de Deus. A partir do momento que Cristo está dentro de você, e nós vamos conseguir seguir Jesus pela sua palavra, através do Espírito Santo, que é a luz, que é a candeia, que é a lâmpada para a nossa vida. Aleluias. Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Tomar cruz é algo que não é fácil. Tomar a cruz precisa de habilidade, precisa de estratégia, precisa de força, precisa de coragem, precisa de ousadia, precisa ser determinado. Coisa que muitas pessoas não têm tido, essas boas qualidades para tomar sua cruz. Tomar a cruz é você tomar a frente dos seus problemas e resolver. A cruz representa as nossas adversidades. A cruz representa os nossos problemas diários que nós temos. Mas nós conseguimos resolver através de Cristo. Por quê? Porque Deus dá sabedoria quando nós pedimos. Quando há falta de sabedoria, peça a Deus, a Bíblia diz. E Ele vai te dar sabedoria para agir. Ele vai te dotar com essa sabedoria. Aonde você vai conseguir entrar e sair como Salomão pediu a Deus. Deus, me dá sabedoria para guiar o seu povo e para mim entrar e sair da presença do seu povo.
Foi um dos pedidos mais inteligentes que eu vi. Salomão já foi um homem sábio pelo fato de ele pedir sabedoria. E ele tinha uma preocupação com o povo. Ele tinha o compromisso com o povo. Ele estava representando Israel. Ele estava representando uma dinastia de reis. Ele estava representando a linhagem de Cristo. Então foi um homem extremamente abençoado. O rei igual Salomão não se levantou na face da terra. E você vê que ele pede sabedoria. Então Deus ele vai dar habilidade para você conseguir tratar dos seus problemas. Não é para a gente abandonar os nossos problemas. Não é para a gente pegar e sair dos nossos problemas. Se existe problema para a nossa vida, é para dar maturidade a nós. Para dar experiência a nós. Para nos capacitar a nós. Porque existem outras pessoas que talvez estão passando pelo mesmo dilema que você está passando. E eu sei que viver nessa terra é um dos maiores desafios que existe. É um desafio ao extremo. Só que nós não estamos aqui sozinhos. Jesus está presente conosco. Jesus faz parte da nossa vida, faz parte da nossa história. Não é por acaso que nós viemos a este mundo. Nós viemos com um propósito, esse propósito que Deus colocou em nosso coração. Então você sabe realmente o que é necessário fazer. Então não abandone a sua cruz. Não adianta você querer ir embora. Não adianta você querer chutar o balde. Não adianta você querer se safar dos seus problemas. Não adianta você pegar e agir com meninice. Não adianta você ser moleque. Então você precisa pegar e tomar essa cruz. Essa cruz vai fazer diferença na tua vida. Essa cruz vai representar você. Essa cruz tem um nome. As pessoas, através dessa cruz, que é a sua luta, elas vão olhar para você e vai ver que você fez a diferença. As pessoas vão te enxergar através dessa cruz. As pessoas vão observar e vai ver que realmente você é um servo de Deus, um homem de Deus. Porque você não renunciou, você não largou a sua cruz. E quem sabe essa cruz possa ser um filho alcoólatra. Quem sabe essa cruz pode ser um marido infiel. Quem sabe essa cruz possa ser uma esposa infiel. Quem sabe essa cruz pode ser uma filha prostituta. Quem sabe essa cruz pode ser um filho que é gay, homossexual, ou travesti, transexual. Ou quem sabe essa cruz é uma filha lésbica. Quem sabe essa cruz é um parente teu que te acomoda, começa a te perturbar. Quem sabe essa cruz é alguém que te persegue, alguém que te caluneia, alguém que difama você, alguém que está perseguindo você. Mas Jesus diz que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz. Negar a si mesmo é você tirar tudo aquilo que você possa haver nessa questão assim, eu não vou levar essa cruz porque eu não aceito isso na minha vida. Mas quando você pega e você realmente tem a humildade de levar e saber que Deus está junto com você, que Deus não vai permitir certas coisas de acontecer com você, com certeza vai chegar um momento que isso vai ser honra sobre a sua cabeça. Sabe por que Deus pede para a gente levar a cruz? Porque Ele tem como resolver o seu problema. Ele tem como entrar nessa situação e resolver.
A Bíblia diz que a última palavra vem da boca de Deus. O que é impossível aos homens, tudo é possível para aquele que crê. Então você renunciou, tomou a cruz, agora você precisa segui-lo. Seguir Jesus é observar Ele. É você colocar os seus olhos na esperança que é Cristo. É você focar tudo as suas forças, seus entendimentos nele. Não é para você olhar as pessoas que estão parando, as pessoas que estão retrocedendo, as pessoas negativas e pessimistas, as pessoas maldosas, as pessoas violentas, as pessoas cruéis, as pessoas malignas, as pessoas perversas, as pessoas vis. Não é para você se assemelhar a elas. Não é para você agir como elas estão agindo. Porque a partir do momento que nós estamos olhando para essas coisas, a tendência é nós ser da mesma forma que elas. Pessoas que armam contenda. Pessoas que arrumam confusões. Pessoas que só vivem brigando umas com as outras. Pessoas que só criam inimizades. Pessoas maldizentes. Pessoas que ficam só caluniando umas às outras. Se devorando, se mordendo umas às outras. Pessoas aproveitadoras. Então existe uma gama de pessoas negativas, são os vasos da ira preparados para a destruição. Esse tipo de pessoa não pode fazer parte da nossa vida. Nós precisamos selecionar pessoas que têm o Espírito de Deus. Não quer dizer que nós vamos abandoná-las. Não quer dizer que nós iremos rejeitá-las. Não, nós vamos apresentar o plano da salvação. Nós vamos apresentar o Cristo que tem poder para endireitar aquilo que é tortuoso, aquilo que é torto. Nós vamos apresentar Cristo, aquele que tem poder para reparar a vida do homem. Nós vamos apresentar um Cristo que Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então Cristo quer fazer novo a sua vida. Então esse tipo de pessoa, esse grupo de pessoas, pode nos influenciar. Esse grupo de pessoas pode colocar coisa em nossos corações. Muitas das vezes você diz, mas é meu amigo. Mas ele é tão legal. Mas essa pessoa é tão simpática, tão extrovertida, tão alegre, tão contente, tão carismática. É uma pessoa bacana, uma pessoa 10. Mas quantas vezes essa pessoa já se levantou com você? Quantas vezes você contou um dos seus projetos e sonhos e essa pessoa, de uma forma meio escondida, pegou e transfigurou na sua frente o seu semblante? Essa pessoa mudou com você. Então, querido, nós precisamos selecionar as nossas amizades. Porque a partir do momento que essas pessoas, muitas das vezes, se achegam até nós, nós tiramos o foco de Cristo. A pessoa não te chama para ter um envolvimento com Cristo, mas te chama para ser envolvida com as coisas do mundo. As pessoas, quem sabe essas pessoas te levam, quem sabe até mesmo, para uma boate, um ponto onde tem tráfico de drogas, te leva para se embriagar, te leva para a prostituição, para os carnavais da vida. Então essa daí não é a melhor companhia para nós. A Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo. Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não existe a comunhão entre a luz e as trevas. A Bíblia diz, a Bíblia vai dizer aqui em 2 Coríntios, capítulo 6,
E não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo e eu vos receberei. Então a Bíblia está dizendo, sai de perto deles. Quantas amizades já tentou estragar o seu relacionamento, o seu casamento? Por causa de amizade você tem trocado a tua família, tem trocado os seus filhos. Esses prazeres mundanos são maiores do que sua família que Deus te deu. Eu quero acreditar que não. Aleluias. Aleluias, glórias a Deus. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvará. Jesus diz, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, vai perder. E por que vai perder? Porque a sua vida não está na vontade de Deus, está na sua vontade, está no teu querer. E muitas pessoas têm perdido a salvação por causa disso. Pessoas hoje já desceram à sepultura sem conhecer esse Cristo. Conheceram a religião. Conheceram um homem. E muitos acreditaram na sua própria consciência. Quer ela acusando, quer elas defendendo. Não adianta nada, querido. Muitas das vezes a gente achar, por mais que a gente é uma pessoa boa, por mais que nós podemos ajudar o nosso próximo, por mais que nós podemos dar a cesta básica, se eu não confessar Jesus Cristo como o meu único e suficiente Salvador, eu desço para o inferno. Não adianta apenas a gente querer ser uma pessoa boa, mas não fazer a confissão que a Bíblia diz em Romanos capítulo 10. Vamos ler lá. É necessário confessar o nome de Cristo. Glórias a Deus. A Bíblia vai dizer Romanos 10, 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, meu querido, se a gente confessar Jesus, a Bíblia diz que nós iremos ser salvos. A Bíblia não diz se eu dar 100 cesta básica para uma pessoa que está passando dificuldade que eu vou ser salvo. A Bíblia está dizendo, se eu confessar Jesus Cristo, eu serei salvo. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o que é a salvação de fato? A salvação está em Cristo. Em João 17, 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, através de Cristo, nós vamos ter a salvação, querido. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira,
que deu seu único unigênito Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, tudo leva à crença. Você crê através da fé. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que os buscam. A palavra galardoador, ele presenteia as pessoas que o buscam. A Bíblia diz em Joel: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, que enviarei fome sobre a face da terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E irão errantes de um mar até outro mar, do norte ao ocidente, correrão por todas as partes buscando a palavra de Deus e não acharão. E nós estamos diante de um cenário de terror, de pesadelo. Nós estamos vivenciando um pesadelo. O mundo foi atacado por uma arma química. As pessoas foram atingidas pela tal do coronavírus, o Covid-19. Pessoas foram dizimadas, centenas de vidas chegaram ao óbito. O sistema de saúde ficou abarrotado. Pegou todo mundo de surpresa. No continente europeu, pelo fato de ele estar passando o inverno mais frio, esse vírus se contagiou. Esse vírus, ele conseguiu se propagar com maior velocidade. E você pode ver que as pessoas agora estão enclausuradas, confinadas nas suas quarentenas. As pessoas estão nos seus respectivos lares. Quer dizer, a nossa vida mudou completamente. É uma arma química invisível que nós fomos atacados. E nós simplesmente estamos atemorizados. Nós estamos com medo de contrair este vírus. Aonde o pai não consegue chegar em casa e abraçar o seu filho, não consegue abraçar sua esposa. Quer dizer, houve aquela separação. Dependente da sua área profissional, e principalmente na área da saúde, é uma dificuldade chegar em casa. É uma dificuldade estar no meio no meio da família. Você fica meio receioso se de fato você vai levar aquele vírus e contaminar a sua família. É triste isso que nós estamos passando. Mas tudo isso por causa do pecado e da desobediência do homem. No tempo, há 2000 anos atrás, lá no tempo que a Bíblia nos descreve, que é o tempo de Cristo, antes de Cristo, Deus assolava a nação de Israel. Quando o povo caía na idolatria, quando eles faziam semideuses na mão de artifício do homem, de artesão, eles esculpiam aquelas imagens de fundição e eles automaticamente proclamavam e davam uma identidade para aquele Deus, dizendo que aquele Deus é o Deus de Israel. Aquilo provocava, despertava e acendia a ira de Deus. E não somente isso, mas o povo também se prostituía em cultos religiosos. Havia ali a prostituição nos templos religiosos daquela época, onde eles acreditavam que o ato sexual era algo que poderia prosperar a nação.
Por causa disso, era um paganismo que vinha de outros habitantes, de outras cidades, de outros povos. Mas Deus queria fazer um povo exclusivo, um povo santo, porque Deus falou, sede santos como eu sou santo. E logo o povo já se desviou da sua presença. E o povo se embriagava, o povo dançava, o povo curtia, como muitos dizem, eu quero curtir minha vida. Mas não é de uma forma benéfica, mas de uma forma totalmente desprovida de Deus. De uma libertinagem. O povo simplesmente queria fazer aquilo que agradar a sua carne, agradar os seus desejos. Mas a Bíblia diz, se eu quisesse ser seguidor de Cristo, eu vou ter que aniquilar esses desejos. Eu vou ter que pedir ajuda do Espírito Santo para controlar esses desejos. Eu vou pedir ajuda do Espírito Santo para me se desfazer desses desejos. E Deus tinha a presença, o povo tinha a presença de Deus. E o que aconteceu? Deus se levantava com ira. A Bíblia diz que ele assolava a nação. Ele assolava com seca, não chovia, não tinha como eles plantar. E se não haver plantação, não tem alimento, não tem comida. E também às vezes que eles conseguiam plantar e nascera algum fruto, vinha outras nações e saqueavam, roubavam toda a produtividade deles. A Bíblia diz que Deus levantava exércitos e pegava e entrava dentro da cidade, botava fogo, matava aos homens a fio de espada. Tudo por causa da desobediência. E nos nossos dias, Jesus falou em Mateus 24 que haveria pestes, terremotos, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. Nós seríamos atormentados, perseguidos e alguns iam ser mortos. Esfriamento espiritual, a identidade adulterada. Hoje muitas pessoas já não é mais a imagem e semelhança de Deus. Tem se tornado irreconhecível diante dele. Deus não tem reconhecido a sua criação. A sua criação se pendeu, se declinou ao declínio. E hoje ele exorta e pede, chama e convoca ao arrependimento. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora isso depende de mim, depende de você, para nós revolucionar o nosso tempo, a nossa era. O Brasil é de Cristo. O Brasil pertence a Cristo. Essa é a nossa nação. Esse é o nosso povo. Nós precisamos ser vistos não como o país do carnaval, mas sim o país dos servos de Deus, dos cristãos, do povo de Deus, das pessoas exatamente civilizadas, educadas. Precisamos ser país de primeiro mundo, estabelecer a ordem. Precisamos ter a ordem e o progresso que está na nossa bandeira. É isso que falta em nossas vidas. Essa estrutura, é esse eixo, é nós ser anivelado. É levantar as nossas cabeças e não deixar a opressão nos bater e nos saquear. Então, querido, se a gente quiser preservar a nossa vida, se a gente quiser correr atrás das coisas dessa vida, nós vamos perder a nossa vida de fato. Nós vamos perder a nossa vida para Satanás. Mas a partir do momento que nós mata todo esse desejo, essa vontade de desfrutar deste mundo e tudo que ele supostamente vem a nos oferecer, nós estamos ganhando a nossa vida com Cristo. Porque o que aproveita o homem granjear o mundo todo,
perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. O que adianta nós ganhar o mundo inteiro e perder a nossa salvação? Querido, essas palavras que eu estou pregando só vai fazer sentido a partir do momento que você soprar o último fôlego de vida, você tragar o último fôlego de vida. Daí você vai ver como essas palavras são verdadeiras. Aleluia. Porque qualquer que de mim, das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e na dos santos anjos. Tem pessoa que se envergonha de falar de Jesus. Eu entreguei minha vida para Jesus em 2010. Eu fiz a melhor escolha da minha vida. Eu entreguei com a convicção certa. Eu estava certo naquilo que eu estava fazendo. Eu não me arrependo e não me arrependi de ter entregado minha vida a Jesus. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu fui amparado, eu estava desamparado. Eu fui acolhido por Ele. Ele enxugou dos meus olhos toda a lágrima que rolava de sofrimento. Ele tirou do meu coração a aflição e depositou a sua paz. Ele afirmou os meus pés na sua presença. Ele me lavou com o seu precioso sangue, me purificando de toda a impureza a qual eu tinha absorvido deste mundo. Ele abriu os meus olhos, tirando as escamas que estavam nos meus olhos. Eu não conseguia enxergar a sua presença. Eu não conseguia enxergar essa luz, esta vida que hoje eu tenho com Cristo. Eu estava ali travado, Ele me destravou. Eu estava preso no meio dos aguilhões de Satanás e Ele quebrou todo o jugo, me dando a liberdade que hoje eu obtenho, e eu tenho o prazer e o prestígio de se expressar aqui o amor de Cristo a todos vocês. Não existe outra solução para nós. Não existe outro meio, outra forma, outro caminho para nós. É necessário um novo nascimento, nascer da água e do Espírito. É necessário você ser uma nova pessoa em Cristo. Deixa Ele trabalhar e agir, interagir na tua vida. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Queridos, essas são as palavras que Deus colocou em meu coração, dando continuidade da obra e do trabalho. Agora vai estar pregando o nosso amigo que está fazendo aqui parte do grupo, que é o tenente capitão missionário Wellington Henrique. Ele vai estar trazendo uma palavra de Deus a vocês. Muito obrigado por nos receber. Eu sei que você, da onde você está confinado aí nas suas casas, nas suas residências, seus lares, vocês estão ouvindo a palavra de Deus e coloquem em prática tudo isso que foi falado em sua vida. Deus abençoe. Vou estar passando aqui para o nosso amigo. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus possa te abençoar. Eu quero orar pela tua vida. Quero orar por este lugar. Quero pedir a Deus pelas famílias que aqui estão, depois de uma palavra aonde eu sempre digo que é o centro do Evangelho, negar a si mesmo, né? O verdadeiro Evangelho, o verdadeiro arrependimento. Jesus, ele foi muito direto. Ele diz: quem quer vir após mim. É interessante nesse texto que foi lido e pregado que Jesus, ele não obriga, ele não diz: olha, todos são obrigados a me seguir. Ele dá uma opção. Ele diz: quem quer vir após mim, nega-se a si mesmo.
Jesus, ele dá uma opção e agora ele dá o endereço, ele dá a fórmula. Existem muitos pregadores de alto escalão, famosos, renomeados, que além de ser pregadores, alguns deles são escritores. E muitos deles escrevem livros. E os títulos dos livros é 7 passos para ter vitória, como alcançar a felicidade, filhos bons filhos, bons pais, filhos melhores, como alcançar a santidade, vários títulos, mas Jesus aqui ele está direcionando a salvação. Ele está sendo direto. Jesus aqui, ele está trazendo para mim, para você, que se nós quisermos, escute bem, é somente se você quiser ser salvo, sair desta vida, quando morrer, entrar na vida em Cristo. Ele está dizendo que se você quiser, você só precisa negar a si mesmo. Interessante, né? Negar a si mesmo, como foi pregado aqui, eu só estou dando continuidade. Ele diz, negar a si mesmo dói, é difícil. Porque ninguém quer fazer a vontade dos outros. Todos querem fazer a sua própria vontade. Por exemplo, tem muitas pessoas que têm dificuldade de receber ordens. Eu não aceito que fica mandando em mim. Eu não gosto que pessoas mandam em mim. É como no exército. Existe ali o soldado. Se nós não acatamos, na nossa casa tem o filho, o irmão, a irmã, tem a mãe, o pai, e a criança, enquanto ela está na fase criança, ela tem que obedecer. Ela está debaixo do pai e da mãe. Ai de alguém tocar nessa criança, o pai e a mãe viram uma fera. Não é assim? Porque você está protegendo o seu filho. É o bem maior. No momento é o bem maior. É seu filho, é sua filha. Pode fazer arte. Você pega ela, dá uma correção, põe de castigo, tira algumas coisas dela que ela gosta. Ela não gosta, ela vai fazer manha. Mas no fundo, ela vai entender que o pai e a mãe quer o melhor para ela. Uma fase da vida dessa criança que ela vai casar e ela vai ter filhos. Faz a vontade do pai dele. Ele diz para o pai, eu vou morrer pelo povo. Eu vou descer. Eu vou ser crucificado. Eu vou sofrer. Eu vou apanhar. Vão cuspir em mim. Vão bater em mim. Vão me humilhar. Se o teu filho fala não, você briga com ele. Se o teu filho não quer fazer, você briga com ele. Jesus não vai brigar com você não, se você falar não para ele, viu? Mas não tem outra maneira, aleluia. Não existe outra maneira de entrar no céu, a não ser negar a nossa vontade. Tem uma maneira de entrar no céu, negando. E está chegando a hora. O momento da igreja entrar no céu está chegando. Está olhando esse céu? Você está dentro da tua casa? Está olhando esse céu? A Bíblia diz que em breve o mesmo que subiu voltará.
Quando Jesus sobe aos céus, a Bíblia diz, varões galileus. Porque, aliás, o mesmo que estás vendo subindo é o mesmo que voltará para buscar um povo. Ele vem, o céu vai se rasgar, o trono vai aparecer, os anjos vão estar ao seu redor, o céu vai escurecer. E aqueles que negaram a si mesmo vão subir aos céus. Quero orar por você. Quero pedir a Deus pela tua vida. Nós não viemos aqui atrás de fins lucrativos. Não queremos ser aplaudidos. E não queremos ser reconhecidos por você. Lembre de nós. Mas queremos